Olá pessoal, tudo bem? Nessa aula, nesse vídeo, a gente vai ver os principais temas das teorias administrativas. Vamos lá, vem comigo. Pessoal, minhas redes sociais aqui, se você ainda não me acompanhe aqui. Meu Instagram, todo dia eu comento uma questão, Facebook, meu canal do YouTube tem muito material, dicas de como estudar administração, temas importantes. Assine lá, se inscreva no meu canal, vamos que vamos. Teorias administrativas. Pessoal, primeiro a gente vai dar uma olhada nas abordagens, na abordagem clássica, as principais teorias, como começou a administração. Basicamente a gente tem a administração científica, que o foco nas tarefas e o principal autor seria o Taylor. A teoria clássica, que o foco é na estrutura e o principal autor é o Fayol. A teoria da burocracia, também foco na estrutura e o principal autor é o Weber. E a teoria das relações humanas, que o foco nas pessoas e o principal autor é o Elton Mayo. Vamos que vamos. Pessoal, primeira teoria é a administração científica. E para a gente entender a administração científica, a gente precisa entender o contexto de como ela apareceu, né? Como é que a gente teve... Vem para mim aqui. Como é que a gente tem o aparecimento do estudo da administração? Então, assim, obviamente a gente tem administradores, digamos assim, ou gestão sendo feita desde a antiguidade. Então, se você for pensar, por exemplo, a administração de um exército, a administração, por exemplo, de grandes obras que ocorreram, por exemplo, pirâmide do Egito, os aquedutos lá em Roma. Ou seja, você tinha organização de muitas pessoas para atingir algum objetivo há muitos e muitos anos. Tá? Então, isso não é algo novo. Ou seja, essa ideia de burocracia, de corpo gerenciando, de corpo de pessoas gerenciando alguma organização, é razoavelmente antigo. O que ocorreu foi o seguinte: a gente passa a ter, principalmente com a Revolução Industrial, se vocês já não estudaram o que foi a Revolução Industrial, você passa a sair de uma produção artesanal para uma produção em grande escala. Então, como é que funcionava antigamente? As pessoas, por exemplo, como é que faziam roupa? As pessoas, cada pessoa ali tem um grupo de 2, 3 costureiras, costurava, às vezes em casa, e recebia o tecido e faziam e vendiam. Então aquilo ali era um trabalho manual, artesanal, como a gente chama. E começou, com a Revolução Industrial, você passa a ter máquina a vapor, né? Máquina de tear ali, ou seja, começa a ter uma estrutura onde você tinha dentro de uma fábrica centenas, às vezes milhares de pessoas. E passa a ter uma necessidade de fazer com que aquilo fosse mais efetivo, mais eficiente. Ou seja, começaram a ver que tinha muito desperdício, muita gente pouco capacitada. O que acaba acontecendo? As pessoas... quem eram os trabalhadores dessas fábricas que começaram a crescer? Eram pessoas que vinham do campo, muitos com muito pouca escolaridade, às vezes mal sabiam ler e escrever, e você tinha necessidade. Como é que a gente pega esse cara que é extremamente pouco capacitado e põe ele trabalhando de uma maneira produtiva dentro da fábrica? Tá? Essa era a questão que esse principal autor da administração científica, que chama Frederick Taylor, tentava resolver. Como é que eu vou pegar esse cara, aquele cara ali que vem do campo, que chegou lá, o camponês, e eu vou transformar ele num operário eficiente dentro de uma fábrica, tá? Então, essa era a questão principal. Você tinha uma industrialização acelerada, você tinha um corpo de gente trabalhando nessas indústrias. Muitos, às vezes, se a gente pensar no Brasil, Estados Unidos, eram imigrantes, às vezes o cara mal sabia falar a língua, chegava ali com pouca qualificação formal, não sabia escrever, não sabia ler, e você tinha que pegar aquele cara e transformar ele num operário ali, o cara que sabia fazer bem feito aquela tarefa e produzir, seja lá o que você tivesse que produzir, barato, beleza? Então volta aqui para a tela. O que a gente tem então? Contexto de industrialização acelerada, tá?
ineficiência, ou seja, o cara chegava ali, não sabia fazer o trabalho, e a gente está falando aqui de centenas, milhares de pessoas, cada um fazia de um jeito, o cara chegava ali na fábrica, olhava pro colega do lado e tentava copiar, e muitas vezes não estava fazendo ali da melhor maneira, ou seja, uma força de trabalho desqualificada e barata, e um trabalho que era predominantemente braçal, né, gente? Trabalho manual, a pessoa pega, costura ou faz algo, digamos assim, manual, né? Então vamos lá. O que ele tentou fazer? O que o Frederick Taylor já tentou fazer? Volta para mim aqui. Pessoal, vocês já viram aquele filme do Charles Chaplin, aonde tem ali ele trabalhando ali na linha de montagem, onde tá rodando ali a máquina, até engraçado que ele vai se enrola todo ali para operar, né? Atrapalha o colega do lado, ou seja, era esse o contexto, não do Charles Chaplin, claro, mas um contexto de uma fábrica com muitas pessoas ali trabalhando de forma manual, tá? Se você nunca viu esse filme, dá uma olhada no YouTube, com certeza você vai achar e você vai entender. Ou seja, grandes maquinários, linha de montagem e aquele profissional pouco capacitado. E o que o Taylor quis fazer? Ele falou, olha, essa maneira não está eficiente, não vai funcionar legal dessa forma. Vamos fazer o quê? Vamos estudar como seria a melhor maneira do cara executar o trabalho. Então vamos imaginar aqui uma hipótese. O cara está numa fábrica de bicicletas. Para pensar, se o cara tiver que aprender como ele monta uma bicicleta do zero, tem muita coisa para aprender, concorda? Você tem ali como você tem que saber pintar a bicicleta, você tem que saber montar a bicicleta, você tem que saber pôr a corrente, o banco, alinhar. O cara tem que aprender diversas coisas para conseguir fazer uma bicicleta do começo até o fim. Mas se você divide o trabalho, você consegue ensinar só uma coisa pequena para ele e fica mais fácil. Ou seja, vamos imaginar que você ficasse só para montar o assento ali. Ou seja, te explicar como montar só o assento fica muito mais fácil do que ter que te explicar como monta a bicicleta inteira. Beleza? Faz sentido, né? E além disso, ele fez o que se chamou de estudo de tempos e movimentos, ou seja, estudava como seria a melhor maneira de fazer o trabalho, tá? Então, media, por exemplo, qual a altura que devia estar o item que a pessoa ia trabalhar, como seria a maneira que ela faria aquela tarefa de forma que fosse mais rápida, que gerasse menos esforço, que utilizasse a melhor ferramenta. Então, o estudo de tempos e movimentos era exatamente uma maneira de você estudar qual seria a melhor maneira de fazer cada atividade, cada tarefa, cronometrar aquilo, ver qual seria a melhor maneira e tentar padronizar. A partir do momento que você achasse, não, essa maneira que aquele operário ele faz é a melhor maneira, que gera menos tempo, menos esforço e que ele consegue produzir mais rápido. Então, vamos pegar essa maneira e vamos padronizar para todos os outros funcionários que fazem aquela tarefa igual, tá? A outra coisa é o que eu já mais ou menos falei para vocês, que chama divisão do trabalho, que é você pegar esse trabalho todo grande, como no caso eu estava falando de montar uma bicicleta do começo ao fim, e você quebra em várias atividades. Qual é a grande vantagem de você ter a divisão do trabalho? É que você fica mais fácil de você ensinar para aquele cara que era pouco capacitado, para aquele camponês. É muito mais fácil você ensinar como ele monta um selim, como ele bota uma corrente, e aí o cara vai passar o dia inteiro só fazendo aquilo, do que você ensinar como ele faz a tarefa inteira, montar a bicicleta toda do começo ao fim. Concorda comigo? Então, a divisão de trabalho, que a gente também chama de especialização, porque o cara, em vez de ficar conhecendo tudo, ou seja, seria um conhecimento genérico, né? Conhece de tudo, sabe montar a bicicleta toda, ele passa a ser o especialista naquele trabalhinho. Ou seja, ele é o especialista em pintar bicicleta. Ele sabe tudo de pintar bicicleta. E é mais fácil você contratar e treinar a força de trabalho, porque aquele cara vai entrar na tua fábrica e você não precisa mais ensinar tudo, você só vai ensinar aquela parte específica do trabalho que ele vai fazer. Beleza? Outra coisa, vamos voltar aqui para a tela. Outra coisa que ele pensava era o seguinte, olha, o que aquele empregado quer na organização?
Pro Taylor, o que o cara queria era grana, era dinheiro. Olha, ele quer um bom salário. Ele quer remuneração. Então, a ideia do Taylor era o seguinte, era de você receber por produtividade. Ele falou, olha, o que o empregado quer é um bom salário, ele quer ganhar da mesma forma que o empresário quer ter custo baixo, lucro e tal, o que o empregado quer? Ele quer ter um bom salário. Então, vamos pagar bem para o cara, vamos pagar de acordo com a produção. Se o cara produzir mais, ele vai ganhar mais. Então, é o que a gente chama de incentivo material, ou seja, qual é o incentivo para o trabalhador? Ganhar mais, receber mais, e por isso ele incentivava pagar por produtividade e, inclusive, pagar por dia de trabalho. O cara produziu tanto, ganhou tanto, tá? A ideia que talvez vocês vejam na tua prova, que chama-se de homo economicus, ou seja, a ideia de que as pessoas são motivadas por dinheiro, por ser bem remunerados, por ganhar bem. Ou seja, o que o cara quer ali na empresa é ganhar bem, então você tem que incentivar ele pagando pela produtividade. E era um sistema fechado. Qual é a ideia de sistema fechado, gente? Olha para mim. Vocês vão ver depois, inclusive, nas outras teorias que a gente vai falar nessa aula. A ideia de sistema fechado é o seguinte, você pensar, o problema da organização é você olhar para dentro, ou seja, qual é a preocupação do Taylor? Não é como é que a organização se relacionava com outras empresas, com o governo, com o ambiente externo, olhar para dentro, tá? Então, essa ideia de sistema fechado é um sistema que não se comunica com os outros, que não troca energia, que você não está preocupado com isso. Claro que as empresas na época também se relacionavam, mas a preocupação dele é olhar para dentro, é como você trabalha ali internamente a organização para ela produzir melhor. As teorias mais modernas, a gente fala que é uma teoria de sistema aberto, ou seja, você se preocupa com o ambiente externo, o foco do gestor, o foco da administração, daquela teoria, é exatamente nessa relação da empresa com o ambiente externo. Não é o caso aqui da teoria da administração científica, ou seja, o foco do Taylor era para dentro da organização. O foco dele era como melhorar a tarefa, como melhorar a atividade. Beleza? Vamos que vamos. Volta aqui para a tela. Então, analisando aqui, quais são as principais críticas ou problemas da administração científica? Ele não considerava as forças externas, ou seja, a preocupação do Taylor não era de como a organização compete com seus competidores, ou como é que ela vai se relacionar com as mudanças tecnológicas, como é que a organização se protege de ameaças externas. Não tem nenhuma ideia focada nisso. A preocupação dele é aumentar a produtividade da organização, olhar para dentro, tá? Outra coisa que era muito criticada era o seguinte, que era uma preocupação única e exclusivamente com o aspecto material. E hoje em dia, e posteriormente, o que a gente descobriu? Que não é só isso o que o cara está preocupado. Ou seja, claro que todo mundo quer ganhar bem, e claro que esse é um dos problemas, é uma maneira de você incentivar o trabalhador. Mas existem diversos outros aspectos que o Taylor não estava focado. Como é que funciona o grupo, aspectos de liderança, aspectos que a gente chama de mais numa linha da psicologia organizacional, tá? E outro problema era o seguinte, é o que a gente chama de alienação do trabalhador, ou seja, quando você divide o trabalho, você tem essas vantagens que a gente estava falando agora. Volta para mim aqui. Ou seja, quando a gente faz a divisão de trabalho, ou seja, o cara fica o especialista na pintura da bicicleta. Isso tem vantagens, como a gente já falou, fica mais fácil treinar, fica mais fácil contratar, fica mais fácil ali, o cara rapidamente ele fica produtivo, fica eficiente no que ele está fazendo, porque é uma tarefa pequena. Concorda comigo? Só que, com o tempo, isso fica chato. Com o tempo, o cara, não aguento mais ficar pintando bicicleta, meu. Eu queria agora montar o guidão, eu queria montar a corrente, eu queria botar o pneu na roda. Ou seja, o cara chega uma hora que o cara não aguenta mais aquele trabalho, o cara fica o especialista do especialista naquela coisinha ali, é o rei do parafusinho, e o cara não aguenta mais ver aquele treco na frente, tá? Então, com o tempo, a divisão do trabalho, o que foi se vendo na prática? Que, sim, geram algumas vantagens,
mas que gera também o quê? Um cansaço. Você tem que rodar o cara na organização, porque senão chega uma hora o cara não aguenta mais aquilo, tá? Ou seja, se você não tiver uma preocupação em fazer essa rotação, ou seja, tirar o cara de uma tarefa e botar o cara em outra, o cara chega uma hora, o cara desanima, o cara fica desmotivado, tá? Beleza? É o que a gente chama de alienação do trabalho. Volta aqui para a tela. Vamos dar uma olhada, então, primeira questãozinha nossa dessa aula, questão do TRT 17ª região. Segundo Taylor, o trabalho de cada operário é planejado pela direção. Pessoal, isso aqui tá certo? Tá certo. O que ele quer dizer aqui nessa questão? Pessoal, que o trabalho, a atividade era planejada pela direção. Era exatamente o que a gente chama de estudo de tempos e movimentos, ou seja, você estuda qual seria o melhor atividade, ou seja, o gestor ali, o administrador, ia pesquisar qual é a melhor maneira de fazer aquele trabalho e padronizar, e dizer para o trabalhador, olha, você tem que fazer o trabalho assim, assim, assado, porque essa é a maneira que a gente estudou aqui, a maneira que gasta menos tempo, que é mais eficiente e por aí vai, tá? Ou seja, o que ele está querendo dizer aqui é que existe alguém aqui em cima, na direção, na gestão, na administração, dizendo para o trabalhador na linha de montagem como é que ele tem que fazer o trabalhinho dele. É planejado pela direção e a execução fica a cargo do trabalhador. Belezinha? Gabarito questão certa. Vamos lá, outra questão aqui nossa é Unipampa administrador. De acordo com a teoria da administração científica, o administrador terá um papel primordial na otimização das tarefas desenvolvidas pelos empregados. Tá certo, pessoal? Tá certo. Ou seja, é a mesma coisa que a gente falou na questão anterior. Ou seja, o administrador tem um papel primordial. Qual é o papel primordial? Exatamente de pesquisar e analisar e padronizar essa maneira otimizada, digamos assim, de fazer a tarefa. Então ele vai dizer para o cara lá embaixo, olha, a maneira melhor é você fazer assim, assim, assado, nessa ordem e tal, nesse tipo de postura, usando esse tipo de ferramenta e por aí vai, tá? Ou seja, é o que a gente chama de padronização. Ou tem um termo também, the best way. Fica de olho que às vezes a banca adora cobrar termo em inglês, né? Usa the best way. Só para quebrar a perna do candidato, que seria a melhor maneira de fazer aquela tarefa, né? Melhor modo de fazer essa tarefa. Então, gabarito questão certa. Mais uma questãozinha aqui. Tempo padrão, especialização do operário e ênfase na eficiência são princípios de administração da escola. Pessoal, a gente aqui, só por esse tempo padrão aqui e especialização, você já vê que é a administração científica. Tem diversas outras teorias que a gente vai ver mais para frente, mas de qualquer maneira, só para vocês verem como isso pode cair na tua prova. Não é neoclássica, não é clássica, não é da burocracia nem das relações humanas. Vamos que vamos. Pessoal, próxima teoria é a teoria clássica. O que é teoria clássica, gente? O contexto era basicamente o mesmo. A gente está falando de duas teorias que apareceram mais ou menos na mesma época. Então, a gente está falando também de grandes empresas que apareceram, grandes conglomerados, né? Empresas verticalizadas. O que significa verticalizada, né, gente? São aquelas empresas com uma estrutura organizacional aguda, com muitos níveis hierárquicos, que produzem, às vezes, toda a linha de montagem ali. Então, por exemplo, no caso que a gente falou da bicicleta, produz o pneu, produz o quadro, produz ali a corrente, monta ela toda, pinta e vende. Ou seja, tem a produção verticalizada e hierarquizada, ou seja, onde o cara lá em cima manda e vai descendo até aqui embaixo. Ou seja, você tem uma hierarquia, uma cadeia de comando ali, com vários níveis hierárquicos, tá? E aumento da importância da função da administração.
como a gente estava falando, quanto maior o número de pessoas trabalhando numa organização, mais difícil é você administrar aquilo ali. Se você não tiver um método, se você não tiver uma forma de trabalhar, aquilo vira uma bagunça. Então, uma coisa é você administrar, vem para mim aqui. Uma coisa é você administrar uma empresa de 10 pessoas, 15 pessoas, 20 pessoas, todo mundo se conhece, todo mundo se fala, qualquer coisa você lembra, fulano, não esquece isso, não esquece aquilo, mais ou menos orienta o outro, fiscaliza o outro. Agora, se você está falando de uma empresa de 200 mil pessoas, se você não tem uma maneira de trabalhar, uma organização, aquilo ali vira uma zorra, tá? Então, é isso que veio a fazer com que esses autores, esses teóricos, começassem a pensar, olha, como é que a gente vai fazer com que essa grande empresa a gente trabalhe de maneira eficiente, tá? Então, a gente teve a administração científica, que era um foco mais na atividade, na tarefa, e, pelo outro lado, esse outro teórico estava pensando mais o gerenciamento, a coisa mais de cima para baixo, ou seja, como é que a gente vai organizar, como é que a gente vai estruturar aquela organização de uma maneira que seja mais eficiente, tá? Ou seja, tinha uma visão mais na estrutura, no todo da organização, do que no aspecto mais focado ali na tarefa. Então, volta aqui para a tela. Então, esse era o contexto, mais ou menos o mesmo contexto da administração científica. Vamos, então, falar um pouco mais da teoria clássica. Primeiro, ela começou a delinear o que seriam as funções da administração, que na época do Fayol, ele falava dessas 5 aqui: prever, organizar, comandar, coordenar e controlar. Eu não sei se você já estudou outros temas de administração, mas hoje em dia a gente fala do PODC, ou seja, planejamento, organização, direção e controle. Nasceu disso aqui do Fayol. Ou seja, o prever, que depois virou planejar, o organizar continuou o mesmo, o comandar e coordenar foi somado e virou o processo de direção, e o controle veio do controlar, tá? Então, a teoria clássica já começou a desenhar quais seriam as principais funções do processo administrativo, tá? Ele criou também os 14 princípios universais ali da administração, que daqui a pouco a gente vai ver melhor. O foco também era ali nos processos internos, ou seja, era o que a gente fala de olhar para dentro, né? Não estava preocupado de como a organização se relacionava com outras organizações, e também uma visão materialista do trabalhador, uma visão de que o trabalhador está interessado também em remuneração, em incentivo material, tá? E como a gente falou, ao contrário do Taylor, contrário da administração científica, que tinha um foco na tarefa, o Fayol tinha um foco na estrutura. Então, fique esperto que isso aqui é pegadinha recorrente de prova, hein, pessoal? Foco aqui da teoria clássica é na estrutura e não na tarefa, como era da administração científica. Vamos que vamos. Pessoal, então, começo de conversa, o Fayol ele delineou quais seriam as principais operações empresariais que todas as administrações, todas as instituições em geral teriam. Claro que a gente tem que pensar isso aqui, ele estava pensando o quê? Em grandes indústrias, ele estava pensando em uma linha de montagem. Claro que isso aí a gente não consegue aproveitar para todo tipo de organização, mas só para vocês terem ideia de quais seriam as operações, funções empresariais. Seriam basicamente a técnica, que a gente poderia falar de área de produção, né? Ou seja, de como a gente vai produzir aqueles bens e serviços, comercial, que hoje a gente chama de marketing, né? Como é que a gente vai distribuir e vender aqueles produtos, financeira, que é autoexplicativo, né? Como é que a gente vai lidar com os recursos financeiros, área de segurança, que hoje a gente levaria mais para uma área de recursos humanos, assegurar os bens das empresas, pessoas envolvidas, contábil, tem a ver com registro de conta, balanço, estatística, e a área administrativa, que ele dizia que seria a que coordenaria o trabalho de todos esses aqui. Então, assim, que estaria acima, digamos assim, de todas as outras áreas, faria a coordenação das demais áreas
e que era isso que ele ia estudar, isso que ele iria se preocupar mais. Ou seja, daí saiu esse foco na estrutura, uma visão que a gente chama de top-down, né? Top-down é uma visão de cima para baixo. Visão de cima para baixo. Você imaginar como se você estivesse na direção da organização e pensar como é que você vai organizá-la, ou seja, como é que você vai coordenar. Vamos que vamos. Além disso, ele criou essas primeiras funções do processo administrativo, que seriam as funções do administrador, ou seja, aqui a gente está vendo toda a organização, aqui seriam as funções só dessa área administrativa, que era, como a gente falou, prever, que basicamente você visualizar o futuro, traçar programas de ação, objetivos e metas, organizar, como é que você estrutura a organização, comandar, que tem a ver com a direção e orientação do pessoal, coordenar as áreas, harmonizar os esforços e o controle, monitoramento ali do desempenho para ver se você está atingindo os seus objetivos. E quais seriam, gente, os princípios que ele dizia, princípios gerais, princípios universais da administração? Vem para mim aqui primeiro. O primeiro princípio é o que a gente já falou no Taylor, ou seja, a divisão do trabalho. Basicamente, a divisão do trabalho é você quebrar o trabalho em diversas atividades. Quanto mais você divide o trabalho, você quebra a atividade em outras atividades menores, você facilita essa contratação, você facilita a especialização do trabalhador para que ele fique mais eficiente naquela tarefa menor. Tá? Volta para mim aqui. Outra coisa que ele dizia era autoridade e responsabilidade, ou seja, o que ele dizia basicamente era o seguinte, olha, você tem que dar autoridade para você cobrar depois o resultado do cara. Ou seja, a autoridade seria o direito de dar ordem, né, de tomar decisões, e a responsabilidade seria consequência da autoridade, ou seja, o cara tem que prestar contas do que ele está fazendo. Por que ele diz autoridade e responsabilidade? Porque não adianta você prestar conta do cara que não pode tomar decisão. Ou seja, se o cara não tem o direito de dizer, de orientar como é que as coisas vão ser feitas, como é que você vai responsabilizar o cara se ele não, digamos assim, ele não coordenou nada, ele não dirigiu nada, ele não tomou decisão nenhuma, tá? Então, para você poder cobrar do cara, você tem que dar autoridade para ele poder tomar decisão, dar ordem, dirigir o trabalho, tá? Outro aspecto seria o da disciplina. Você cobrar ali obediência à ordem, aplicação, energia, ou seja, do cara se comprometer ali com o trabalho e obedecer ao chefe. Unidade de comando. Esse tema é até bem interessante e cai em diversos outros temas de administração. O que é unidade de comando? Cada empregado recebe ordem de apenas um chefe. Nas organizações tradicionais, esse era um princípio. Hoje em dia, existem várias organizações que não têm mais unidade de comando, mas tem que lembrar que isso aqui era o começo do século passado, né? Unidade de direção, ou seja, um plano, uma direção só para cada conjunto de atividades, tá? Subordinação dos interesses individuais aos gerais, ou seja, o importante são os interesses do coletivo, né, da organização. A remuneração justa e, sempre que possível, atrelada à produtividade, à produção. Centralização, ou seja, manda o chefe lá do topo da hierarquia e a galera vai obedecendo a ele. Descentralização seria o contrário, né? Quem tem poder de decisão é o pessoal da ponta. Cadeia escalar, que é a linha de autoridade que vai lá de cima e vem descendo até o nível mais baixo. Ordem, né? Que é você ter um lugar de trabalho organizado, tudo tem o seu lugar, tudo tem o seu jeito de fazer. Equidade, que é você tratar as pessoas com justiça, né? Com amabilidade, para você ter, obviamente, a lealdade dos empregados. Ninguém gosta de ficar chicoteado, né, gente? Todo mundo gosta de ser tratado com justiça. A ideia de estabilidade, porque qual é a vantagem? Vem para mim aqui.
A ideia do FAIOL era o seguinte, olha, você ficar trocando o tempo todo de funcionário, isso não faz bem para a organização. O ideal seria você fazer com que aquele cara queira crescer dentro da organização, queira vestir a camisa, como a gente diz, né? E, com o tempo, esse profissional vai ficar mais eficiente, vai ficar mais produtivo. Por isso que o ideal é você ter uma estabilidade ali daquele corpo de profissionais para que a organização tenha sucesso. Tá? Então, volta aqui. A rotatividade, ou seja, esse entra e sai de pessoas na organização, seria prejudicial. Iniciativa, o próprio nome já diz, né? A capacidade de visualizar um plano e correr atrás dele. E espírito de equipe, harmonia e união das pessoas seriam importantes para que a organização tenha sucesso. Vamos cair dentro, então, da questão que a gente não adianta ficar falando só de teoria, né, gente? Sem ver como as bancas cobram isso. Então, vamos lá. A primeira questão aqui. As principais contribuições da abordagem clássica da administração se referem às preconizadas por Taylor e por Fayol. Enquanto Taylor focalizava as atividades nos níveis baixos e inferiores da organização, Fayol encarava a administração sob o ponto de vista do executivo de alto nível. Pessoal, tá certo? Tá certo. Ou seja, o que ele está falando aqui? Primeiro da abordagem clássica, né, que tem todas aquelas outras teorias. Depois ele diz o seguinte, olha, tem aqui duas das mais importantes são as de Taylor e Fayol. Aqui já é o seguinte, quebra a perna. Se você não estudou, você não faz a menor ideia de quem é Taylor e de quem é Fayol. Aqui a gente já sabe que é administração científica e aqui teoria clássica, né? Então, Taylor focava nas atividades dos níveis baixos. É isso aí? Não, ele focava na tarefa, na atividade. Enquanto o Fayol encarava a administração sob o ponto de vista do executivo, ou seja, aquela visão, como a gente falou, top-down, de cima para baixo. Então, o gabarito é questão certa. Gabarito questão certa. Vamos lá, mais uma. Os 14 princípios gerais da administração sugeridos por Fayol e que ainda são considerados pela maioria dos administradores têm, entre eles, um que determina que os trabalhadores nas organizações deveriam receber ordens de um gerente somente, para evitar conflitos e mal-entendidos. Esse princípio é o da unidade de comando, pessoal. Unidade de comando que é aquela situação onde o cara só recebe ordem de um chefe. Não recebe ordem de 500 pessoas. Exatamente por quê? Porque se você tem 2 chefes, imagina se o cara vira para você e... Olha, um deles vira para você, olha, hoje de tarde você vai não sei aonde e resolve tal problema. Aí o outro chefe vira para você, olha, hoje de tarde você faz tal coisa. Como é que você vai fazer 2 coisas ao mesmo tempo? Você vai ter algum conflito ali, né? Vai ter disputa de poder, quem manda mais, aquela história toda. Então, por isso, o Fayol dizia que você deveria ter unidade de comando para evitar esses tipos de disputa. Tá? Não tem nada a ver com a divisão do trabalho, centralização, cadeia escalar e equidade, que são outros conceitos desses princípios gerais de administração do Fayol. Gabarito letra A, vamos que vamos. Mais uma questão aqui. De acordo com Henri Fayol, planejamento, preparo, controle e execução são as funções universais da administração. Pessoal, viajou na maionese aqui, né? O que o Fayol falava? Que era o POCCC, ou seja, prever, organizar, comandar, coordenar e controlar. POCCC, que hoje a gente sabe que evoluiu para o PODC, Planejamento, Organização, Direção e Controle. Belezinha? Então, o gabarito é a questão errada. Vamos lá. Agora, outro tópico que é muito cobrado, muito cobrado, teoria da burocracia. É cobrado, inclusive, não só quando a gente fala das teorias administrativas como um todo,
Mas também, se você for estudar administração pública, é uma das teorias mais cobradas, porque ela é importante não só para as administrações privadas, mas para o setor público também. Então, você tem um contexto semelhante àquele contexto que a gente estava falando antes, ou seja, você tem as sociedades e organizações ficam cada vez mais complexas, cada vez maiores, demandando muita coisa ali das organizações. O patrimonialismo, que aqui, no caso do setor privado, a gente poderia falar a empresa familiar, né? Empresa familiar não consegue mais atender as demandas da organização, tá? E aí você precisa o quê? De um modelo que seja mais racional, mais adequado a uma empresa muito grande, a uma empresa que seja trabalhada de forma a ser mais eficiente, tá? Então, basicamente, pessoal, vira para mim aqui. A ideia do Weber era o seguinte, olha, o modelo burocrático que vem mais ou menos a gente traduzindo seria o poder do escritório, ou seja, burô escritório, é você dar poder aos especialistas. Você criar um conjunto de regras, um conjunto de normas, você sair um pouco desse achismo, você passar a tomar a decisão com base em estudos, em dados, em informações, a empresa ser administrada por profissionais treinados e contratados com base no mérito, ou seja, no conhecimento, nas habilidades, e passar a pagar eles em dinheiro, passar a pagar bem esses profissionais, que eles sejam especialistas no que fazem. A ideia era exatamente sair dessa maneira, desse achismo na organização, dessa administração baseada no coleguismo, baseada nessas preferências pessoais, tanto no caso de organizações públicas, que a gente chama de patrimonialismo, quanto que seria das organizações familiares, das pessoas que ali trabalham ali com o irmão, com o marido, com o cunhado e por aí vai. Tá? Então vamos voltar para cá, quais seriam as principais características do modelo burocrático. Tá? Primeiro seria a formalidade. Você tem autoridade baseado em normas, em regras, em leis, comunicação padronizada. Aqui vem aquela ideia, né, gente, de você ter tudo, papel, memorando, ofício, algo sempre formalizado, usando algum método de comunicação que seja padronizado pela empresa, pela organização, circular, né, todos aqueles meios de comunicação corporativos, e o controle de procedimentos. O que é o controle de procedimentos? Se você já trabalhou, volta para mim aqui, se você já trabalhou numa empresa muito grande, ou até num setor público, muitas vezes você tem o que chama de POP, não sei se você já viu isso, Procedimento Operacional Padrão. Você tem uma manualização do trabalho. O que é controlado do trabalhador? Vão te dar ali um protocolo, que não deixa de ser, do que você precisa fazer. Muitas vezes isso está estabelecido, inclusive, em lei. Então, você trabalha numa organização pública, por exemplo, muitas vezes você é um analista de processos. E já tem ali na lei tudo que aquele contribuinte, por exemplo, que aquele usuário ali do setor público, ele tem que fazer para ter acesso ao serviço, para ele ter acesso a um benefício, ou seja lá o que for. E você tem que cumprir aquelas normas ali, que você tem que analisar aquelas regras, e é por isso que você vai ser controlado. Ou seja, o controle é feito se você seguiu as normas, as regras, o procedimento padrão, o manual de operações. Ou seja, o controle, quando a gente fala controle de procedimentos, é porque o controle não é do resultado. Não é se o atendimento foi rápido ou não. Então, muitas vezes, o que acontece? O trabalhador no setor público e, às vezes, no setor privado, como ele não pode descumprir nenhuma daquelas regras, se vamos imaginar o cara chegou lá e não levou um documento, ou não fez uma atividade que precisava ser feita, ele não tem a liberdade, mesmo que seja algo muito, às vezes, insignificante, de não cumprir aquela regra. Então, ele não será penalizado porque o atendimento demorou ou porque o cara não saiu com o problema resolvido naquele tempo.
ele seria penalizado por ele não ter feito aquela atividade, por ele não ter cobrado aquele documento, tá? É isso que a gente chama de controle de procedimento. Volta para cá. Outra ideia muito importante dentro da burocracia é essa ideia de impessoalidade, que inclusive fiquem atentos, porque isso é das coisas mais comuns de serem cobradas em prova. Por quê? Porque como hoje em dia a ideia, o senso comum de burocracia é algo ruim, é uma empresa ineficiente, é o serviço público que não funciona, que demora, que atrasa e por aí vai, a gente pensa sempre burocracia algo negativo. E, apesar disso, a teoria da burocracia foi uma das que internalizou diversos aspectos positivos na gestão. Então, um deles é a da isonomia do tratamento, você tratar as pessoas de maneira isonômica, né? Aquela ideia de você tratar os diferentes, né? Você tratar as pessoas de maneira justa. A ideia de meritocracia. O que é meritocracia? Você contratar com base no conhecimento, você promover por base no mérito, ou seja, o cara será promovido porque teve um desempenho melhor, ou porque cumpriu as regras ali necessárias para ele ser promovido, foi contratado. Por exemplo, o instrumento do concurso público é um instrumento burocrático, baseado no conceito de meritocracia. Vai entrar quem tiver a melhor nota, tá? Racionalidade, ou seja, aquela ideia de você sair do achismo, você passar a tomar decisões com base em dados, em estudos, em informações. Não é assim, é assim porque eu gosto, é assim porque eu quero, eu vou fazer isso porque eu prefiro. Ou seja, você tentar entrar num sistema de tomada de decisões que seja racional, que seja com base em informação, tá? Um sistema legal e econômico previsível. A ideia, aliás, de estabilidade é uma das ideias mais importantes na burocracia. O ideal, a ideia na época do Weber, e isso aqui a gente está falando, obviamente, das características que seriam o ideal, né? O que seria o ideal numa organização, seja ela pública ou privada, é que ela tivesse estabilidade, previsibilidade, você saberia o que ela faria, o que sai dela, entendeu? Então, todos esses controles de procedimento seriam importantes para você ter o quê? Uma previsibilidade no comportamento daquela organização. Outro perfil, outro tripé ali, a perna do tripé da burocracia seria o profissionalismo. A ideia de você ter especialistas trabalhando na organização e comandando a organização, ou não mais aquela patotinha, aquela galera, né? Remuneração em dinheiro, a noção de que o cara vai fazer uma carreira ali dentro e a ideia de hierarquia. Você ter uma cadeia de comando ali, onde vai mandando desde do chefe até o nível mais baixo. Ok, pessoal? Vamos lá. Teoria da burocracia, as dimensões, então, da burocracia. A gente teria as normas e regulamentos, o que vai determinar de como as pessoas vão se comportar e o que elas vão fazer dentro da organização. A divisão do trabalho, que a gente já viu que se aplica a todas as outras teorias da abordagem clássica, né? Você dividir, especializar o trabalhador. Hierarquia da autoridade, que a gente também já falou. Relações impessoais, da impessoalidade, a ideia de que você obedece ao cargo, né, e não à pessoa. É até muito comum você ver isso, inclusive no setor público, onde o cara deixa de ser secretário, no dia seguinte ninguém mais obedece o cara, obviamente, porque você obedece ao cargo de secretário, não à pessoa que está ali ocupando naquele momento, né? Especialização, né? A ideia de você ter uma divisão entre o que seria o dono do capital e o dirigente, né? A ideia de que você tem pessoas profissionais ali administrando a organização. Formalismo nas comunicações, que a gente já falou também. Rotinas e procedimentos, que a gente já falou também. Profissionalização do participante, previsibilidade do funcionamento e competência técnica. A ideia de que você vai contratar as pessoas com base no mérito.
Então é isso aí. Agora, até agora a gente estava falando, volta para mim aqui, até agora a gente estava falando no ideal. O que seria, o que o Weber previu, que seria o ideal, que as organizações iam ser mais eficientes, mais efetivas, que iam ter mais produtividade, menos desvio, menos corrupção. Tudo isso era lindo, maravilhoso na teoria. Mas o que acabou acontecendo? As empresas foram implementando esse modelo de funcionamento e a burocracia foi extremamente bem implementada, ou seja, implementou-se modelos burocráticos em inúmeras empresas privadas, em governos no mundo todo. Então, assim, o modelo burocrático, os problemas do modelo burocrático, a gente estuda isso no mundo todo, porque o mundo todo passou a utilizar o modelo burocrático na sua gestão, tá? Agora, o que acabou acontecendo na prática? Que, aliás, é um dos problemas de questão comum, ou seja, a banca cobra. Às vezes ela está perguntando das disfunções, ou seja, dos problemas da burocracia, e às vezes ela está falando do que seria o modelo ideal de burocracia. Então você tem que ficar esperto para não cair nessa pegadinha. Ou seja, se está falando ali do modelo weberiano, do ideal de Weber, da teoria da burocracia, provavelmente ele está falando do modelo ideal, onde a burocracia funciona, é mais eficiente. Se ele está falando de disfunção, de problemas, e você fica esperto que ele está cobrando o que deu errado, que é o que a gente vai ver agora. Então, volta para cá. Pessoal, alguns problemas aconteceram e por isso que hoje a burocracia tem um filme bem queimado com a gente, né? Não é por acaso que burocracia virou palavrão, virou crítica, não só no Brasil, mas no mundo todo. Vamos lá, alguns problemas que a gente tem e que normalmente caem em prova. Primeiro é o seguinte, a perda da noção global. Vem para mim aqui. O que é a perda da noção global? A gente já falou dos problemas da divisão do trabalho. O que é a divisão do trabalho? Você divide o trabalho, cada um fica com a tarefinha, o cara fica especialista naquela tarefinha, o rei do parafusinho. Lembrou? Então, só que, o que acaba acontecendo? Você divide o trabalho, não só ali aquela tarefa específica, mas você vai dividir aquela organização em diversos departamentos, não é? Então tem o departamento financeiro, o departamento de produção, de marketing, disso, daquilo. Acaba que aquele sujeito, ele fica, e aquele setor, fica muito preocupado com os seus problemas. Então, o cara fica voltado ali para a caixinha dele, como a gente fala no popular, né? Fica só pensando ali no que está acontecendo com ele, com seus colegas e tal, e esquece de qual seria o todo da organização. Por que existe aquele departamento dele? Qual é o objetivo da organização como um todo? Como ele pode se coordenar melhor ali com os outros setores, fazer com que aquela organização tenha resultados melhores? Ou seja, isso tudo sai um pouco do radar e o cara fica preocupado ali no probleminha interno, na disputazinha com o setor do lado. Então, é isso que a gente fala de perda de noção global. O cara para pensar no por qual é o objetivo daquela organização, tá? Então, vamos lá. Outra coisa muito bem falada e que a gente percebe muito na prática é a lentidão na comunicação e no processo decisório. Ou seja, isso até hoje em dia melhorou um pouco, tá, pessoal? Melhorou por causa da mudança tecnológica. Hoje em dia a gente sabe das coisas mais rápido. Então, o WhatsApp e Facebooks da vida e tal fazem com que, mesmo na organização burocrática, a comunicação suba mais rápido para o tomador de decisão. Mas como que isso normalmente aconteceu? Você tinha um processo de comunicação lento. Ou seja, vamos imaginar uma empresa grandona com muitos níveis hierárquicos, aonde acontece o probleminha aqui nesse setor. Aí o cara manda um relatório para o chefe, que manda outro relatório para outro chefe, que manda outro relatório para outro chefe, que manda para cima. Já percebeu que isso vai demorar um pouco para chegar nesse carinha aqui que tem que tomar a decisão. E aí esse carinha aqui vai saber um mês depois, e aí vai mandar, e aí mesma coisa, vai descendo aqui a decisão dele, até chegar no sujeitinho lá embaixo que está com problema. Ou seja, esse processo formal que existia e existe ainda em muitas organizações é lento, toma tempo
para a informação do problema chegar lá em cima, aí o cara muitas vezes está até assoberbado, com muita coisa para decidir, demora para decidir e depois demora para a decisão chegar lá embaixo no cara que precisa da tomada de decisão, tá? Então, existe normalmente uma lentidão nessa comunicação e no processo decisório. Outra coisa que é o que a gente já falou aqui, formalização excessiva. Tudo precisa, aquela ideia do setor público, né, antigo, vem para mim aqui. Você precisa tudo de carimbo, de não sei quantas vias, não sei quantos documentos. Até pouco tempo atrás a gente teve um decreto, mais um, né, tentando desburocratizar as coisas na organização pública, dizendo que você não precisa mais de autenticação, isso tudo é o quê? Vem dessa formalização. Ou seja, a ideia de que o papel vale mais do que o fato que o cara está vendo ali na frente dele. Então, tinha até uma piada, muito tempo atrás, se não me engano, do Hélio Beltrão, que dizia que o defunto valia menos do que o atestado de óbito. Você viu que o cara está morto ali, mas se não tiver o papel ali dizendo que o cara está morto, não adianta. Ou seja, essa ideia de formalização excessiva ficou muito colada na burocracia, porque toda a comunicação é formalizada, depende de papel, depende de atestado, de recibo, e isso dava aquela atravancada no trabalho normal da organização. Volta para mim aqui. Outra coisa que a gente já mencionou um pouco atrás seria essa preocupação com as regras e não com o resultado. O que significa isso, pessoal? Olha, é natural. Se você vai cobrar do sujeito que ele cumpra a regra e a regra é muito detalhada, ou seja, você tem ali todo um passo a passo para o cara fazer e o cara não pode descumprir aquele passo ali, tem que fazer aqueles passos todos. O que acaba acontecendo na prática? O cara não está mais preocupado com o resultado, ele está preocupado em cumprir o passo a passo do manual de operação. Então, vem para mim aqui. É aquela história de você não ter flexibilidade de atuação. Se você tem que cumprir todos aqueles procedimentos, um a um, e você não pode, você vai ser controlado por aquilo, você pode até ser responsabilizado por aquilo. A gente vê muito isso, por exemplo, na área de licitações e contratos. Se o cara descumprir ali uma regra, um prazo, alguma coisa, ele pode ser responsabilizado pelo TCU. Ou seja, o cara pode tomar uma pena não por um prejuízo da organização, mas por ele ter descumprido algo ali formal, alguma formalidade. Então, na prática, o que o servidor faz? Ele se garante, ele vai cumprir aquela formalidade toda. Às vezes, mas pô, por que você está esperando 45 dias? Ah, amigo, você me desculpe, é o prazo que eu tenho que dar aqui para fulano responder, eu vou cumprir o prazo de 45 dias, dane-se. Tá? Então, isso, na prática, trouxe muita lentidão e ineficiência, porque o servidor está focado não no resultado, mas sim no cumprimento daquele protocolo. E se às vezes, protocolo é antigo ou tem muito tempo que não foi revisado, o cara continua a fazer, dane-se. É muito comum você chegar numa organização que tem muito tempo que não tem ali uma administração mais focada e tal, que você tem relatórios, que alguém mandou o cara fazer um relatório tal, e não serve mais para nada. Ninguém mais nem lê o relatório, mas o cara continua fazendo o relatório lá, porque está dizendo ali no manual que o cara tem que fazer o relatório. Então, assim, isso é muito comum em organizações burocráticas. Volta para cá aqui e, por fim, a rigidez e a falta de inovação. As organizações burocráticas ficaram marcadas por essa dificuldade de mudar, de se adaptar às mudanças tecnológicas. Elas são mais engessadas, mais enrijecidas. É mais difícil você propor uma inovação dentro de uma organização burocrática. Belezinha? Vamos lá. Então, problemas, o que a gente já falou: rigidez e apreço extremas regras, perda de visão global da organização, lentidão no processo decisório, excessiva formalização e dificuldade de resposta às mudanças no meio externo. Vamos então cair dentro de questão que é assim que a gente aprende. Ao valorizar a meritocracia como forma de promoção, o administrador estará se pautando na teoria da burocracia. Pessoal, tá certo.
Tá? Então, a meritocracia é um conceito muito relacionado à teoria da burocracia e que foi um grande avanço, porque o que você tinha antes da meritocracia era o coleguismo, era o nepotismo, o cara botava o parente, o padrinho, botava o colega e nenhuma preocupação se o cara estava ali capacitado para fazer a atividade, tá? Então, essa sim é uma característica associada não só à contratação, mas à promoção dos trabalhadores. O gabarito é a questão certa. Vamos mais uma aqui. Introduz transformações na personalidade dos participantes que levam à rigidez, às dificuldades no atendimento aos clientes e à ineficiência. Transformações essas responsáveis pelo que chama de disfunções ou consequências imprevistas. Na frase acima, Merton está se referindo à estrutura. Pessoal, Merton é um grande crítico da estrutura do modelo burocrático e foi ele que popularizou esse conceito de disfunção burocrática. E, obviamente, como a gente está estudando aqui, facinho matar, ele está falando da burocracia, ou seja, essa rigidez, dificuldade de atender o cliente, ineficiência, está falando do modelo burocrático, tem nada a ver de cooptação coercitiva, ideológica, moderna. A gente já dava para matar essa questão só porque não tem nada, essa aqui não tem nada a ver, né? Então vamos lá. Próxima questão aqui. Para Max Weber, no modelo burocrático ideal, a escolha ou promoção do profissional devem ser fundamentadas exclusivamente no mérito. Pessoal, a questão aqui está certa. Na época, muita gente chiou. Porque tal coisa, na prática, o servidor público, por exemplo, ele é promovido pela passagem do tempo e por aí vai. Pessoal, óbvio, primeiro que a gente não está falando aqui do modelo ideal, não está falando na prática no que ocorre. E, além disso, mesmo a gente pensar, por exemplo, no caso do servidor público, que o cara vai ser promovido pela passagem do tempo, não deixa de ser um mérito formal, ou seja, o cara está cumprindo ali um requisito formal do cara ser promovido, tá? Então, a questão está certa mesmo. Na prática, a gente sabe que nem sempre o cara vai subindo porque ele tem algum mérito e tal, mas é o que se chama de mérito formal, né? Então, beleza. Na escolha aqui a gente nem fala nada, obviamente que sim. E promoção também, mas nem sempre na prática, né? Então, gabarito questão correta. Vamos agora falar sobre a teoria das relações humanas ou a escola das relações humanas, tá? Aqui, gente, a gente já tem um pouco o avanço no tempo. Ou seja, a escola das relações humanas, ela aconteceu um pouco depois, um pouco à frente do que foi o estudo do Weber, do Taylor e do Fayol. A gente tem uma crise no capitalismo liberal. Então, você tem aqui o começo do aparecimento ali dos sindicatos, a reclamações trabalhistas ali do ambiente de trabalho daquelas indústrias começou a ficar muito mais forte. Vem para mim aqui. Você passa a ter, por exemplo, se você já estudou alguma coisa relacionada à Revolução Industrial, você vai lembrar de que os horários de trabalho eram extenuantes, os caras ficavam ali 12, 13, 15 horas dentro da organização, criança trabalhando na fábrica. Então você começa a ter uma reação contra isso. Tipo, olha, isso aí não está certo, não é justo, não é razoável que as pessoas fiquem morando dentro da fábrica, que trabalhem lá dentro o tempo todo. Muito pouca preocupação com a qualidade de vida, com a segurança do trabalhador. Tá? Então, você começa a ter essa crise entre patrão e empregado, disputas ali, sindical, greve, por aí vai. Tá? Então, esse era o contexto da teoria das relações humanas. Volta para cá. Além disso, você tem ali uma crítica de que a administração clássica não gerou os resultados prometidos, ou seja, não era tudo mil maravilhas, você tinha uma grande
diferença entre o resultado que era do patrão e do trabalhador, né? E aqui você tem, se a gente pensar na história mundial, você tem aparecimento dos países comunistas, do socialismo bombando, marxismo na época, aonde você tinha uma crítica muito grande aos grandes barões das indústrias, às diferenças sociais e por aí vai, o que a gente chama de conflito capital-trabalho, tá? E você tem, principalmente, o aparecimento de pesquisas na área da psicologia, que a gente vai falar daqui a pouco um pouco melhor isso. Ou seja, começa a aparecer uma preocupação que não tinha antes nas teorias. Há uma preocupação com o porquê que as pessoas são motivadas, como elas funcionam nos grupos, né? Como é que você forma equipes, como é que você lidera as pessoas, e toda essa preocupação mais relacionada à psicologia que você não tinha nos outros modelos, tá? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho da experiência de Hawthorne, que é fundamental, central nesse modelo. Vem para mim aqui. Pessoal, essa empresa Hawthorne, se eu não me engano, era no subúrbio de Chicago, era uma empresa fabril industrial, e você tinha ali uma equipe de Harvard que era comandada por esse Elton Mayo, que a ideia era fazer o seguinte, avaliar o efeito da iluminação na produtividade. Então, como a gente estava falando, o próprio Taylor, o foco era o quê? Era a atividade, como é que o cara trabalhava melhor, que posição, se era sentado, em pé, se o cara, como é que ele devia manusear, manipular ali aquelas ferramentas para fazer o trabalho mais rápido e por aí vai. E a ideia era fazer uma pesquisa de qual seria o efeito da iluminação na produtividade do trabalho, o que a gente chama de um foco fisiológico, ou seja, a ideia de, será que se aumentar a iluminação o cara vai trabalhar mais? Se diminuir, vai trabalhar menos? Ou seja, qual seria o efeito da iluminação na produtividade? E, ao fazer a pesquisa, eles foram vendo o quê? Que, olha, a iluminação não fazia muita diferença. Se aumentava a iluminação, os caras trabalhavam mais. Diminuía a iluminação, eles trabalhavam mais. Então, no começo, eles ficaram meio confusos, tipo, olha, não está dando o resultado que eu imaginava que ia dar. E esse Elton Mayo, ele começou a perceber o seguinte, olha, o que está acontecendo aqui na fábrica? Eles não estão trabalhando mais porque a gente está aumentando ou diminuindo a luminosidade ali do ambiente. Eles estão trabalhando mais porque eles estão se sentindo observados ali, meio que, os caras estão preocupados ali com o nosso trabalho, legal, o cara ali está focado no que a gente está fazendo. Eles se sentiram mais importantes por estarem ali sendo observados por professores de Harvard e tal, e começaram a trabalhar mais, meio como assim, tipo, vamos dar um gás aqui, porque tá o pessoal olhando. Que nem aquela história de você estar na pelada lá do colégio, e chega a tua namorada, ou chega teu pai, tu já fica mais esperto na pelada, né? Tu não vai ficar de bobeira ali parado olhando pro céu. Era a mesma situação ali do pessoal ali na fábrica. Eles se sentiram valorizados, se sentiram mais importantes ali, e aí apareceu a luzinha ali no automático, tipo, olha, o problema que a gente está olhando não é fisiológico, não é esse, muitas vezes, o problema da produtividade, é do relacionamento pessoal, do relacionamento em grupo, como as pessoas se comportam nos grupos, e vamos passar a estudar isso, ou seja, vamos passar a dar um foco nas pessoas. Então, volta aqui para a tela. Então, o que você precisa levar para a tua prova? Que esse estudo de Hawthorne é liderado por esse autor aqui, o Elton Mayo, e a ideia seria de que você aumentando a iluminação, ele aumentaria a produtividade. Só que a conclusão foi que os aspectos psicológicos eram mais importantes que os fisiológicos. A produtividade aumentava porque as pessoas se sentiam valorizadas. Tá? Então, quais foram as características, então, da teoria ou da escola de relações humanas? A primeira é a seguinte, a integração social afeta a produtividade. Ou seja, não é só a capacidade individual de cada um, mas a integração daquelas pessoas no grupo que poderiam
afetar a produtividade. O comportamento é determinado pelas regras do grupo, ou seja, as pessoas não agem isoladamente, mas como membros do grupo. Então, volta para mim aqui, é muito comum aquela ideia, por exemplo, de que o aluno, às vezes, é impactado pela sala de aula. Você já não viu falar sobre isso? Então, você pega um aluno médio, aí você joga ele numa sala que está zorra, né, tocando terror, ninguém estuda nada, ninguém presta atenção na aula. Naturalmente, o cara vai prestar menos atenção na aula. Já pega o mesmo cara no dia seguinte e bota numa sala de aula que está todo mundo ali concentrado, todo mundo ali focado. Ele vai tender a ficar mais quietinho também. É isso que o Maio desenvolveu. Ou seja, olha, o cara não funciona isoladamente. Ele funciona em função do comportamento das outras pessoas do grupo. Tá? Então, volta para cá. As organizações são formadas por grupos informais e formais. Já começa essa ideia de que você tem ali uma relação, uma troca ali, um relacionamento pessoal dentro da organização que independe do cargo, das funções, aquela ideia do cara que trabalha num setor, conhece o outro da pelada, namorou a outra não sei quando no colégio. Então você tem inúmeros relacionamentos pessoais dentro da organização que não são relacionados às tarefas, às funções, aos cargos, e sim coisa de amizade, de relação pessoal, de coleguismo e por aí vai, tá? A supervisão mais cooperativa aumenta a produtividade. Isso é muito importante nessa teoria, ou seja, a ideia de que o supervisor ele tem que se relacionar bem com as pessoas, ele tem que ter capacidade de motivar, ele tem capacidade de liderar as pessoas, que não é só dar ordem, dar bronca, dar esporro, né, como a gente diz no popular. Você tem ali que entender, se relacionar com a pessoa, entender a dificuldade, mostrar o caminho, vender a ideia ali daquela... Por que as coisas são feitas daquela forma, envolver as pessoas no trabalho, né? E de que o gerente, ele também teria que ter... a autoridade dele deveria estar também baseada nas competências sociais, ou seja, você conseguir conversar com as pessoas, interagir, motivar, comandar aquelas pessoas. Não basta o cara saber só tecnicamente como as tarefas devem ser feitas, tá? Mas isso é importante, obviamente, mas não é o suficiente, tá? Então, problemas da Escola de Relações Humanas. Quais são as principais críticas a esse modelo, tá? Primeiro é o seguinte, que a sua principal conclusão era a seguinte, de que trabalhadores mais felizes, mais integrados, seriam mais produtivos. E, na prática, isso nem sempre acontecia. Tá? Ou seja, nem sempre esses trabalhadores que estavam mais satisfeitos, mais felizes, mais, digamos assim, integrados, eles acabavam ficando mais produtivos. Além disso, é uma teoria também de sistema fechado, ou seja, voltada para dentro da organização, sem preocupação no que está acontecendo aqui fora, no ambiente externo. E aspectos técnicos são negligenciados, ou seja, como a gente brinca, né? O cara sai de um extremo e vai para o outro. Obviamente vem para mim aqui, existia uma deficiência nas teorias anteriores de não se preocupar com o aspecto das pessoas, psicológico e tal, mas aí o cara passa a ter um foco só no psicológico e esquece também como você vai organizar aquela administração, como você vai fazer a tarefa, ou seja, o foco passa a ser nada no técnico e 100% nas pessoas, o que também não está adequado, tá? Volta para cá. Vamos cair dentro aqui da primeira questão desse tema aqui, vamos ver como é que isso pode ser cobrado na tua prova, pessoal. Um marco na abordagem clássica da administração foi a experiência de Hawthorne. Então, como a gente viu, fique esperto no nome, porque as bancas gostam de cobrar um nome para complicar a tua vida, né? Para quebrar a tua perna. Que buscou enfatizar a importância das condições do ambiente de trabalho para obter a maior eficiência e racionalização das tarefas. Pessoal, o problema aqui é o seguinte, essa racionalização das tarefas, que o foco do Fayol, da experiência de Hawthorne,
não é na racionalização das tarefas, é no grupo, na relação pessoal, na valorização das pessoas, não tem nada de racionalização de tarefa. Quem é que fez racionalização das tarefas, gente? O Taylor com a administração científica. Então, o gabarito só pode ser questão errada. Vamos lá, mais uma. A teoria das relações humanas é marcada pela introdução da aplicação de uma abordagem mais humanística na administração das organizações, em que seus focos são as pessoas e não as tarefas. Tá certo isso, pessoal? Tá certo. Perfeitinho. É exatamente esse o conceito da teoria. Tá? Então vamos lá, vamos para mais uma aqui, mais uma teoria. Pessoal, vamos falar agora da teoria neoclássica. Teoria neoclássica, pessoal, é um conceito que a gente não vê nos livros lá de fora. Ele foi criado pelo Chiavenato, que é um principal autor da administração, já está velhinho, né, mas ainda seus livros são fonte de praticamente todos os cursos de administração no Brasil. E ele criou esse conceito, que é muito utilizado pelas bancas da teoria neoclássica, que basicamente ele juntou vários teóricos ali, principalmente dos anos 50. O principal seria o Drucker. E, basicamente, por que ele chama de neoclássica? Porque seria um retorno às teorias clássicas. Então, seria diversos autores que vieram reagir com essa abordagem comportamental, né? Essas teorias das relações humanas que vieram antes. Então, tá tudo muito bonitinho, temos que dar o foco nas pessoas aqui, mas você tem que ver como é que você aplica isso na prática. Você tem que ver como é que você operacionaliza isso e buscar resultados concretos. Então, a teoria neoclássica tenta retomar e tentar aprimorar vários desses princípios da teoria clássica lá do Fayol, tá? Dando, obviamente, uma visão mais moderna, mais complexa desses princípios. Uma das principais mudanças é a mudança daquele famoso POCCC, que vira o que a gente estuda até hoje na administração, que é o PODC. Que, aliás, eu acho muito engraçado, às vezes a banca traz só isso aqui. Aí o aluno olha, rapaz, isso deve ser uma aula só, né? Tem um mundo aqui dentro. Planejamento, organização, direção e controle é o grosso do que a gente estuda num curso de administração. Ou seja, como você planeja, como é que você faz análise de ambiente, como é que você estabelece objetivos, metas, estratégia e por aí vai. Organização, que tem relação de como é que você estrutura a empresa, departamentalização, tipo de estrutura, centralização, descentralização, autoridade, por aí vai. Direção, que tem relação com a motivação, comunicação, liderança. E controle, que é como é que você assegura, monitora ali e assegura que você está atingindo os resultados. Tá? Então, isso apareceu com esses autores aqui da teoria neoclássica, ou seja, foi uma revisão, um aprimoramento daquelas funções do Fayol. E, para o Chiavenato, quais são as principais características da teoria neoclássica? Primeiro, uma ênfase na prática, tá? É uma teoria mais pragmática, ou seja, que busca mais os resultados concretos, enfatiza aspectos instrumentais, tá? Para você tentar ali conseguir algo prático, palpável. Reafirmação dos postulados clássicos, ou seja, aprovar e retrabalhar diversos daqueles postulados que vieram ali do Fayol, do Taylor. Então, você tem ali estrutura de organização, linear funcional, lean staff, problemas da autoridade, da responsabilidade, da departamentalização e diversos outros. ênfase naqueles princípios gerais de administração, tá? Ênfase nos objetivos e nos resultados e um ecletismo nos conceitos.
Então, o que é um ecletismo, né? Quando a gente fala que fulano é eclético, é que ele absorve diversas fontes, né? Quando fulano gosta, fulano é muito eclético na música, significa que o cara escuta desde samba, rock, música gótica e por aí vai, tá? Então, no caso aqui nas teorias administrativas, é que o cara está bebendo, digamos assim, de várias teorias e vários teóricos diferentes que lidam com aspectos diferentes. Vamos cair dentro, então, de uma questãozinha aqui. Vamos cair dentro da questãozinha. Pessoal, para a teoria clássica da administração, são 4 as funções do administrador: planejar, organizar, dirigir e controlar. Qual é a pegadinha dessa questão? A pegadinha é que seria a teoria neoclássica. A clássica é aquela POCCC. Seria a neoclássica que teria essas 4 funções aqui que a gente chama do processo administrativo. Belezinha? Então, vamos lá, vamos que vamos, gabarito questão errada. Pessoal, outra teoria que também não é tão cobrada, da mesma forma que a teoria neoclássica não é tão cobrada, mas que é importante para a gente levar para a prova, é a teoria estruturalista. É outra teoria que aparece como crítica das teorias anteriores, e a ideia era de fazer uma sintetização de todos os aspectos positivos, ou seja, aproveitar o que era positivo em cada uma daquelas teorias e sintetizar numa só abordagem, tá? Então, uma das preocupações, vem para mim aqui, uma das preocupações da teoria estruturalista era não ter um foco nem só na tarefa e nem só nas pessoas, ter a preocupação com os 2 aspectos, tá? Então, você tem tanto o aspecto com as pessoas quanto uma preocupação com as tarefas. Outra coisa, essa ideia de organização formal e informal, entender não só os aspectos formais relacionados à autoridade, ao cargo, à departamentalização, à autoridade, hierarquia, mas também como as pessoas se relacionam na organização informal. Volta para cá aqui. Então, a preocupação com a organização informal que existe nas relações humanas, né? Como a gente viu, buscou uma visão mais ampla da organização, considerado todos aqueles fatores dentro de uma só estrutura, trouxe já a ideia de sistema aberto, tá? Que vai aparecer mais forte ainda na teoria dos sistemas, que a gente vai ver daqui a pouco, tá? Buscando entender ali como o meio ambiente impacta no trabalho da organização, traz a ideia desse homem organizacional, né? De que você teria um indivíduo, vários papéis diferentes na sociedade. Então, uma sociedade moderna seria uma sociedade de organizações, onde as pessoas desempenhariam vários papéis diferentes. E muita gente sempre me pergunta, né? Volta para mim aqui, professor, mas o que seriam esses papéis? Eu falei, cara, pensa você na sua vida pessoal. Eu por exemplo, vou citar a minha situação. Quando eu estou no meu serviço lá no Ministério, eu sou um servidor público. Quando eu estou aqui dando aula para vocês, eu sou um professor. Quando eu estou em casa, eu sou pai, sou marido. Então, todo mundo desempenha diversos papéis. Isso seria um dos focos aqui dessa teoria. Beleza? Então, volta para cá. Vamos dar uma olhada agora. Essa sim é uma teoria muito cobrada. Então, antes que vocês fiquem em dúvida, quais seriam as teorias mais cobradas disparado? Teoria administração científica, teoria clássica, burocracia, teoria dos sistemas e a contingencial, que a gente vai ver logo em seguida, tá? São as teorias mais cobradas em prova. Teoria dos sistemas, gente, vem da biologia, tá? Vem lá da biologia, um teórico muito conhecido, que é o Bertalanffy, ou seja, lá como se pronuncia o nome dele, que basicamente ele dizia o seguinte: olha, a sociedade está ficando muito complexa e as pessoas estão estudando temas de maneira isolada. Então, por exemplo, um é físico, outro é biólogo, outro é economista e o outro é
antropólogo e seja lá o que for. E essas ciências todas têm que se comunicar, têm que ser integradas, porque o mundo é integrado. Então, às vezes, a gente divide certas coisas, até no estudo da administração, diversos temas são divididos, mas na prática está tudo um pouco interrelacionado. E ele começou a expandir essa ideia de sistemas para diversas outras ciências, inclusive na ciência da administração. Tá? Vem para mim aqui. Então, a ideia de sistemas, quando a gente pensa em administração, é o seguinte: é essa noção de que as empresas não estão trabalhando ali isoladas. Você não pode ficar olhando só para dentro, tá? Ter uma visão, como a gente diz, às vezes a banca quer complicar a tua vida, fala autorreferenciada. O que é autorreferenciada? É o que o cara só está olhando para dentro, ele só está preocupado no que está acontecendo dentro da organização. Ele só se preocupa com o dele ali. Só que as organizações, tanto as privadas quanto as estatais, elas estão em constante relacionamento com outras organizações. Então, você está ali no teu ministério ali, mas você tem se relacionar com outros ministérios, com outros órgãos do setor público, com órgãos de controle, com o Congresso, que faz leis ali que vão mudar ali como você vai ter que trabalhar, com a sociedade que demanda daquele teu órgão ali um serviço XYZ, com a mídia. Ou seja, você tem inúmeros atores ali, como a gente diz, né? Inúmeras outras organizações, mudanças tecnológicas, mudanças digamos assim, de tecnologia que vão mudar o teu trabalho. Então, você tem que estar atento e entender essas interdependências. Ou seja, se você fizer alguma coisa aqui, não vai impactar só na tua vida, vai impactar na vida de outras pessoas, de outros públicos, de outras organizações que podem reagir, que podem fazer algo também para te ajudar ou para te prejudicar, tá? Então, volta para cá. A ideia, as principais características da teoria dos sistemas são de que as organizações são sistemas abertos, ou seja, estão em constante troca com o meio externo e troca de energia e por aí vai. A organização é um sistema complexo, com partes interrelacionadas, ou seja, a ideia de que você, mesmo dentro da organização, você tem vários órgãos ali dentro que tem que se relacionar, que tem que trocar informação, que tem que trocar, que uma depende do trabalho da outra, que se essa daqui, por exemplo, está muito ineficiente, o que vai acontecer? Vai impactar nessas outras aqui. Então, você tem que entender como elas se interrelacionam, tá? Essa ideia de interdependência e de que a organização está em constante interação com o meio ambiente, meio externo, né? Vamos lá. Principais conceitos da teoria geral dos sistemas que são cobrados em prova, tá, pessoal? Trouxe aqui os principais, não são 100% dos conceitos, mas são os que costumam ser cobrados em prova, que é o que importa para você, tá? O primeiro é o conceito de caixa preta. Isso, inclusive, é muito falado na organização, na administração, né? O que é uma caixa preta? Quando alguém fala, às vezes até no popular, né? Ih, rapaz, aquilo ali é uma caixa preta. O que ele está querendo dizer para você? Que você não sabe o que está funcionando ali dentro. Que você não consegue ver como as coisas funcionam, tá? Então, você tem um desconhecimento de como as coisas funcionam ali, às vezes, naquele setor, naquele órgão, naquele processo e por aí vai. A ideia de feedback, que nada mais é do que a retroalimentação, ou seja, você tem o processo ali, vai andando, chega ali no cliente e você ter alguma informação voltando ali, dizendo, olha, o cara gostou, olha, o tempo foi adequado, então, teve um problema assim, assim, assado. Ou seja, que você tenha informação, que essa informação vá suprindo ali os diversos setores para eles saberem como é que eles têm que melhorar, né? A ideia de sinergia, muito utilizada na administração. O que é sinergia, gente? É a ideia de que 2 mais 2 é mais do que 4. Ou seja, de que a soma do trabalho ali das pessoas vai dar um produto maior do que as pessoas trabalharem isoladamente, tá? Então, a ideia de sinergia sempre vai nessa ideia
de que o trabalho conjunto ali vai dar um resultado maior do que se as pessoas trabalharem de maneira isolada. Holismo, tá? Que é a noção do sistema como um todo, de que se você mudar alguma coisa, você vai atrapalhar a outra, né? Vocês já ouviram, não sei, aquele efeito borboleta? Quem já viu o filme, né? Efeito borboleta, ele fala exatamente dessa situação. Você tem uma mudança num aspecto que às vezes você acha que é irrelevante e vai impactar lá na frente em algo que você nunca imaginou que pudesse afetar, tá? Homeostase, que é a tendência do sistema buscar o equilíbrio. Equifinalidade, muito importante para a administração como um todo. O que é equifinalidade? Volta para mim aqui. Equifinalidade é a ideia de que você não tem um caminho único. Você não tem uma receita de bolo. Então, que você pode atingir o mesmo objetivo por várias maneiras diferentes. Equifinalidade, pensa em você, na tua situação como aluno. Eu já recebi inúmeras pessoas me falando: professor, eu prefiro estudar lendo e fazendo resumo. Já tem outra pessoa que prefere estudar só vendo vídeo. Tem outras que preferem estudar só por mapa mental. Tem outros que juntam tudo, que tal matéria estuda pelo vídeo, tal matéria estuda pelo texto escrito, tal matéria estuda por um livro. Ou seja, de que você não tem um caminho único. Você tem inúmeras maneiras, que algumas talvez sejam melhores ou piores, mas independentes, mas inúmeras maneiras de você atingir o mesmo resultado. Esse conceito é o da equifinalidade. Volta para cá. Outro conceito, fica esperto aqui, que é o da entropia e da entropia negativa. Isso é muito... vou botar um asteriscozinho aqui, porque esse aqui é campeão de pegadinha. Por que é campeão de pegadinha? Porque a entropia... tem um nome bonitinho, né? Entropia, né? Parece um nome de suco, sei lá, alguma coisa assim. Ele não é positivo. Na prática, ele é negativo. É a tendência do sistema de se desintegrar. A ideia da entropia é o seguinte: olha, se você deixar aquele sistema ali quietinho, paradinho, e não der uma recarga de energia nele, ele vai apodrecer, vai ficar ruim, vai estragar, vai piorar, no caso de uma administração, né? E a entropia negativa seria a recarga. Seria você recarregar ele de energia para evitar a desintegração. Ou seja, a entropia negativa, ela é positiva. Então, esse é um efeito positivo de você recarregar a energia, abastecer o carro, digamos assim, né? E o da entropia, ela é um efeito de desintegração, um efeito negativo. Beleza, pessoal? Então, vamos lá. Contribuições da teoria dos sistemas para as organizações, né? Primeiro, mostrou que você não tem solução perfeita, você não tem princípios universais, como tentava falar ali o Fayol. Expandiu as fronteiras da organização, a preocupação maior com o ambiente externo, e levou à teoria das contingências, ou a teoria contingencial, que a gente vai ver daqui a pouquinho, tá? Então, vamos lá para uma questãozinha. Segundo a teoria dos sistemas, as funções de um sistema independem da sua estrutura. Pessoal, vamos lá. De acordo com a teoria dos sistemas, o que ele fala? Que você precisa estar preocupado com a inter-relação das organizações, de que você não tem uma maneira única de fazer as coisas, de que você não tem soluções que sejam para todos. Então, o que ele está querendo dizer aqui? Se você for uma empresa... Ops, vou botar um R diferente aqui. Empresa grande, você vai ter diferentes soluções do que você tem numa empresa pequena, né? Então, as funções de um sistema independem de sua estrutura? Não, dependem. Ou seja, dependendo da estrutura que ela tiver, ela pode ter funções diferentes. Então, isso não está de acordo com a teoria de sistemas. Beleza? Vamos lá.
Mais uma questão aqui. Em um sistema fechado, o estado inicial é determinado pelas condições iniciais. Se as condições iniciais ou o processo forem alterados, o estado final também o será. Isso não é o que acontece nos sistemas abertos. Nos sistemas abertos, o mesmo estado final pode ser alcançado partindo de diferentes condições iniciais e por diferentes maneiras. Essa característica denomina-se... Pessoal, o que a gente falou agora há pouco? Que você teria diversos caminhos de atingir o mesmo objetivo. Esse é o conceito de quê? De entropia negativa? Não, esse aqui é o da recarga. É o conceito de equifinalidade. Tá? A entropia negativa é o da recarga, a homeostase é a busca do equilíbrio, e o resto aqui não tem nada a ver com teoria geral dos sistemas. Tá? Então, belezinha, gabarito, letra B de bola. A teoria estruturalista das organizações constitui-se a partir do aprofundamento dos aspectos formais da escola clássica, da teoria burocrática do Max Weber e da negação das contribuições da escola das relações humanas. Pessoal, até aqui a questão estava beleza. Só que ele não nega. A teoria estruturalista ela faz uma síntese. Ela busca juntar todos os aspectos positivos, inclusive o da teoria das relações humanas. Por isso o gabarito é a questão errada. Não tem essa negação, tá? Vamos lá agora à nossa última teoria, que é a teoria da contingência, ou contingencial, ou das contingências e por aí vai, tá? A origem, basicamente, é a aplicação prática da teoria dos sistemas, tá? Então é muito semelhante, as ideias são parecidas com da teoria geral dos sistemas, ela bebe da teoria geral dos sistemas, né? Deriva da teoria geral dos sistemas, mas ela busca a aplicação prática disso. Como é que você aplica isso na prática? Então, as principais características: você não tem uma maneira ideal de administrar, tem mais de uma maneira de você alcançar os mesmos objetivos, e caberia ao gestor avaliar quais são as contingências, ou seja, qual é a situação dela, né? E escolher o melhor caminho, tá? Quais são as contingências importantes, ou as mais importantes, de acordo com a teoria das contingências? O tamanho da organização, ou seja, essa ideia, vem para mim aqui, essa ideia de que em empresas grandes você tem soluções diferentes do que você teria em empresas pequenas, né? As tarefas, que tipo de tarefa aquela organização faz, tarefas mais rotineiras você teria algumas soluções, tarefas mais criativas e inovadoras você teria outro tipo de soluções, as tecnologias empregadas na produção e o ambiente externo e interno, né? Então, volta aqui para a nossa tela. Você teria, essas 4 seriam as principais contingências: o tamanho da organização, as tarefas, o tipo de tarefa que ela faz, o tipo de tecnologia que tem envolvida e o ambiente externo e interno, tá? E você teria outro conceito importante, que seria das variáveis dependentes, que são as que estão dentro da organização, e as independentes, que estão fora da organização. Ou seja, quando a gente falar de meio ambiente externo, são variáveis independentes. Quando a gente falar de dentro da organização, variáveis dependentes. Quais são, então, as críticas à teoria da contingência? Primeiro é a ideia de que tudo depende, né? Ou seja, o relativismo exagerado do modelo. Você não teria, você teria dificuldade de aplicar isso na prática. Por quê? Porque tudo depende. Você não tem princípios que você poderia aplicar a todas as organizações. E depois que as contingências são muitas, e dificultaria a tomada de decisão. Você torna o trabalho do administrador, do gestor, mais difícil. Consequências no mundo atual. Obviamente, abrir os olhos dos gestores, dos administradores, para um mundo que é muito complexo. Ou seja, você administrar uma empresa grande, hoje em dia, um grande órgão público, é algo muito complicado, muito complexo. Não dá mais para ter uma visão mecanicista. O que é uma visão mecanicista? Você pensar numa organização como um motor, né? Como
uma engrenagem, que todo mundo teria seu lugar, seria estável, nada disso mais a gente consegue aplicar. As organizações têm que ser mais ágeis e flexíveis para você se adaptar às mudanças no ambiente e aparecimento das organizações em rede. O que é uma organização em rede, pessoal? Vem para mim aqui. Organização em rede é uma organização que não se baseia na hierarquia, no comando, mas se baseia na parceria, na cooperação, onde você está relacionado com diversos outros parceiros através de contratos. Então, você, por exemplo, pensa numa Apple. A Apple não produz mais o reloginho, não produz mais o iPhone, é tudo fábricas contratadas na China, Vietnã, Índia, cada um faz uma parte do produto, a parte de design eles fazem, a parte de marketing, alguma coisa é terceirizada, ou seja, existe toda uma rede de parceiros que vão, eles somados ali e interrelacionados, produzir esses produtos, computadores, iPhones e seja lá o que for, que você pode comprar na loja da Apple. Então, isso é uma organização em rede, onde você tem diversos parceiros trabalhando, muitas vezes que não estão dentro da tua organização, e que você se relaciona com eles não pela hierarquia, ou seja, o cara não é teu subordinado, é teu parceiro, por isso você precisa se cooperar, se coordenar com ele, tá? Então volta para cá. Nas organizações em redes, tanto as empresas quanto os órgãos públicos, e aqui, órgãos públicos, a gente pensa sempre no terceiro setor, né? Ou seja, ONGs e por aí vai, que buscam parcerias, ao invés de fazer tudo sozinho. Beleza? Vamos lá.